bem? Rosto dos amigos aqui, retornando a vê-los, né? É muito gostoso. Primeiro agradeço aqui o convite da casa para estar realizando esse bate-papo com vocês mais uma vez. E, nossa, hoje o dia começou fulminante, né? O Polis aqui trouxe algumas músicas gostosas e essa última, You Raise Me Up, né? Como é necessário a gente ter a conexão com o alto. Porque se eu não estiver aberto para receber a energia, para receber o amor, seja de Deus, seja de um amigo, seja do nosso petzinho, do nosso bichinho, esse amor não chega até nós. Então, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, às vezes as pessoas querem colocar numa ordem, escalonar, né? A gente quer, tá aqui no plano terreno, a gente quer escalonar em primeiro lugar isso, em segundo isso, em terceiro aquilo. E quando a gente pega amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, as pessoas entendem, eu tenho que primeiro amar a Deus, depois amar o outro e depois me amar. E isso é um equívoco muito grande. Porque o amor, quando eu amo a Deus, como que eu expresso o meu amor a Deus? No amor a mim mesmo e no amor ao próximo. Quando eu expresso o meu amor ao próximo, significa que eu estou seguindo as leis de Deus, ou seja, eu amo, e já que eu estou doando, eu também aprendi a me amar. E quando eu me amo, eu estou fazendo isso de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou, conforme os ensinamentos de Deus, e eu faço isso, eu me amo para que eu também me sinta bem e ame o próximo. Então não é essa necessidade de escalonar o amor, é simplesmente amar. E talvez hoje aqui, a ideia é talvez até quebrar algum paradigma sobre o sentimento amor e o comportamento amor, que são duas coisas que se somam, mas são distintas, e aí talvez a gente entenda um pouco mais o nosso papel aqui no nosso plano terreno. E amar ao próximo e a si mesmo, a gente está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pegarmos o Evangelho, muitas pessoas fazem o Evangelho no lar aos domingos, né? Mas quem não faz aos domingos, pegue depois e dá uma olhada. Vocês vão ver que devem ser umas 6 ou 8 páginas no máximo, sendo que traz primeiro 2 ensinamentos rápidos da espiritualidade, né, para Kardec, quando ele fez a codificação, que o primeiro é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e o segundo, a César o que é de César. Então, 2 expressões, eu dou a cada um aquilo que é necessário, e a ênfase geral é na passagem da vida do Cristo, quando ele foi tentado pelos sacerdotes, quando perguntaram, mestre, qual o maior dos ensinamentos, e vendo se Jesus escorregava para eles pegarem alguma coisa e, de certa forma, sacanear Jesus, né? Esse cara não é tão entendido. E Jesus simplesmente falou, a única coisa que interessa é amar a Deus ao próximo e a si mesmo. E depois disso, vem as diversas instruções dos Espíritos. Então tem esses 2 pontos capitais, no início do capítulo, e depois instruções dos Espíritos. Se eu não me engano, Fénelon, Lázaro, Santo Agostinho, até Fénelon que trouxe essa passagem do ódio, né? Outros Espíritos que trazem o que eles faziam enquanto encarnados e hoje no plano espiritual, como eles enxergaram aquilo. E aí trazendo as recomendações do que nós precisamos fazer para não passar as mesmas dificuldades que eles passaram, né? Aquele que está no estágio mais avançado traz ensinamentos para que a gente não paste tanto quanto eles, né? É o que nós fazemos com nossos filhos, sobrinhos, netos, e por aí vai. A gente traz ensinamentos para que eles não sofram tanto e tenham um caminho mais facilitado. E isso é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o maior dos mandamentos, né? Que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E Fénelon traz esta passagem, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Tudo que a gente faz, a benevolência em nome do amor, a caridade em nome do amor, somos humildes em nome do amor, e por isso Fénelon diz que é o maior de todos os sentimentos, que com graça, tudo aquilo que a gente quer está dentro do amor. E Fénelon fala, é o sentimento por excelência. E a gente ainda tem o amor
como esse sentimento, é assim que a gente expressa. Mas se eu perguntar para vocês aqui, a gente ama 24 horas por dia? Não, né? Escorrega bastante. Se a gente pensar entre sentimentos de amor e sentimentos, não vou nem colocar de ódio, tá? Para não pesar tanto a nossa conta, mas sentimentos negativos, será que está pelo menos equilibrado? Ou será que na maioria das vezes a gente age por instinto e nem pensa se é bem ou mal, se é amor ou se é negativo? Qual é o nosso comportamento? A gente é mais autômato, robotizado, ou a gente está fazendo isso? Eu vou fazer isso porque é bom. Eu vou vir ao centro porque é bom. Eu vou comer um pãozinho porque é bom. Eu vou guardar a garrafa PET para dar para o rapaz da carrocinha porque é bom. A gente faz por instinto ou faz por amor? Ou dúvida cruel. A gente está aprendendo a fazer por amor, mas ainda faz por instinto. E a gente tem aquele ensinamento do fazer aos outros aquilo que a gente quer que se façam para nós. Ou vamos lá no Pai Nosso. Quem é que rezou o Pai Nosso hoje? Não precisa levantar a mão, não vai ficar chato. Mas tem uma parte lá do Pai Nosso, lá no finalzinho: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí tem uma parte: perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas. Como que é o complemento? Assim como perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Perdoamos mesmo? Marcelo, não pega pesado logo cedo. Vai ter leve. A gente quer o perdão, mas a gente realmente está perdoando? A gente já reclamou da política hoje? A gente já reclamou daquele colega de trabalho, daquele parente, aquele primo chato, né? Então, será que a gente realmente perdoa? Será que a gente quer isso para nós, mas a gente faz isso em relação aos outros? A gente auxilia da forma como a gente quer ser auxiliado? Ela não ligou no dia do meu aniversário, eu não vou ligar para ela também. Sabe aquelas bobagezinhas, picuinhas do dia a dia? Será que a gente está realmente praticando o amor? Na maioria das vezes não. Por quê? A gente não está pensando. E a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Então a gente vai aprender a ter fé, a ter esperança, a ter sentimentos elevados através do nosso raciocínio. Quando a gente estiver num plano mais elevado, talvez seja só ter fé e não precise do raciocínio. Mas hoje a gente ainda tem que pensar em fazer o bem. A gente tem que pensar em como enaltecer a nossa fé. Porque a gente está aqui, a espírita está em busca da tal da fé raciocinada, mas quantas vezes a gente cai em desesperança? Quantas vezes a gente fala: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir é não ter fé, não é? Então, quantas vezes a gente faz isso? Por quê? Porque a gente não traz a luz do raciocínio. Então, hoje, a gente ainda tem que pensar em fazer o bem, em coletar as virtudes, angariar as boas virtudes, através do nosso raciocínio, de pensar: eu posso fazer, eu consigo fazer. Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não, a ninguém é dado fardo maior do que pode carregar. Todas as máximas evangélicas falam que eu posso. Eu não acredito por conta das minhas crenças do passado, etc, etc. Mas se o mestre falou que eu posso, então significa que eu posso. Jesus mente? Não. Então, se ele falou, basta eu acreditar em mim. E na hora de colocar na balança da tentação, eu tenho que entender que eu consigo. Por exemplo, o que eu quero dizer a balança da tentação? A gente fala muito em força de vontade. Qual era a nossa vontade hoje com esse friozinho gostoso? Na boa.
ter ficado lá embaixo do cobertor, um bolinho de fubá, um cafezinho, e vou ter que ouvir o cara falando lá no centro e me cobrando, de certa forma, falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a nossa vontade ainda é a vontade animal. Do quê? De armazenar energia. A gente ainda quer armazenar energia. E entre ter uma atitude que nos tira da zona de conforto, a minha vontade, a força da minha vontade está lá. Não, fica, hoje não vai ter problema não vai ao centro não, fica na boa. Não trabalhe, não precisa se esforçar para fazer as coisas. Você já sabe aquilo que vão falar. Amar ao próximo é assim mesmo, já vi no Facebook que isso. Eu já sei, depois eu leio no Evangelho uma passagem, assisto um filminho Água com Açúcar, é sobre amor, e está tudo bem feito. A gente não se dá ao trabalho. A primeira lei natural, temos as leis divinas, as 10 leis naturais que a espiritualidade nos trouxe na codificação, segunda parte do livro dos Espíritos. Primeira lei natural, lei da adoração, amar a Deus. Segunda lei, qual é? Lei do trabalho. Se a primeira lei é amar a Deus, é a lei da adoração, a segunda lei é a lei do trabalho. Saia da inércia. Para sair da inércia eu tenho que ter fé em mim, eu tenho que acreditar que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso melhorar. E isso significa, a gente já passou aqui, e isso significa a questão do amor. Aqui a gente vê um casal, mas aqui a gente pode ser não um casal de marido e mulher, pode ser de amigos, poderiam ser 2 homens, 2 mulheres, crianças, seja lá o que for. Será que, na hora da gente praticar a lei do amor, estamos realmente cultivando o amor? Estamos sendo tolerantes com as imperfeições do outro? A gente não pede no Pai Nosso que Deus seja misericordioso e compassivo conosco? Estamos tendo em relação ao outro, tendo a atitude, não estou falando em sentimento, amor, estou tendo a atitude necessária de combater o meu, não do outro, o meu egoísmo, porque é o meu egoísmo que me impede de ver a bondade no outro. É o meu egoísmo que me impede de ver que o outro está no caminho de desenvolvimento. Quantas vezes a gente critica e as pessoas que a gente quer bem? A gente critica as pessoas que nos são próximas. Às vezes pai, mãe, filho, cunhado e sogra passa, essa pode. Pode não. Tá? Mas quantas vezes a gente critica? Por quê? Porque a gente, dentro do nosso olhar soberbo, arrogante, egoísta, a gente quer estar, mesmo que inconsciente, quer estar num patamar acima do outro, quer rosnar mais alto do que o tigre, lobo, leão, cachorro que está invadindo o meu território, e aí a gente não olha com benevolência as virtudes que o outro tem. E não olha o outro tal como nós, como um espírito em evolução e com muitas imperfeições, mas também com muitas virtudes. E quando a gente faz isso, a gente coloca uma lente de aumento naquilo que é negativo no outro, sendo que para amar, a gente tem que colocar uma lente de aumento nas características positivas do outro. Isso é ter fé e caridade. O outro está tropeçando no caminho, mas eu tenho fé que ele pode melhorar, eu tenho fé que eu posso auxiliar, e com um comportamento caridoso, humilde e benevolente, eu posso auxiliá-lo. Como? Amando. E a gente começa amando, não tendo sentimentos ou pensamentos negativos em relação ao outro. E veja que aí eu não estou falando de sentimento, não estou falando do sentimento amor, eu estou falando do comportamento amor. Talvez chegue num primeiro momento, e eu chegue aqui, por exemplo, com a Sandra. Não tenho muita afinidade com a Sandra. Talvez o meu pensamento seja esse de falta de afinidade. Mas por mais que tenha falta de afinidade, eu não preciso lançar pensamentos negativos ou ter comportamentos negativos em relação a ela.
Eu posso assumir uma postura, um comportamento, uma atitude positiva em olhar para ela, para qualquer outra pessoa, de uma forma positiva. É um espírito em evolução. Um dia, hoje a gente se considera bonzinho, não se considera? Se a gente colocar na balança entre fazer mais o bem e o mal, a gente coloca ali um pouco mais o bem do que o mal. Então a gente se coloca assim, show de bola. Mas vamos pegar umas encarnações passadas aí. A nossa época medieval. Como é que a gente era? Talvez a gente fosse mais ruim do que bom. E alguma entidade que nos amava muito, quando a gente estava no umbral dos nossos pensamentos, tanto seja encarnado ou desencarnado, algum ser maravilhoso nos estendeu a mão. Quando a gente realmente sentiu um arrependimento, um remorso, e aí lembrem-se do filme ou do livro do Nosso Lar, quando André Luiz, depois de 7 ou 9 anos, não me lembro ao certo, no umbral, pai, estou arrependido. E aí a luz se fez para ele naquele momento. Um espírito que o amava muito, estendeu a mão para ele. E aí ele encontrou o caminho da sua remissão, através de boas atitudes. Por mais que ele ainda pensasse em seguir a parte materializada que ele tinha aprendido, ele teve atitude de não falar mal. Em ambiente espiritual, no ambiente mental dele. Até que ele se entregou ao trabalho, que é um comportamento, é uma atitude, trabalhar é uma atitude, não é sentimento. E a partir daí, para quem já leu as obras do André, além do Nosso Lar, né, porque a gente tem acho que são 6 obras, né, não lembro, da vida no mundo espiritual. Depois, quando a gente pega, 13? Total são 13. Então, 13 obras, a vida no mundo espiritual. Aí, Mensageiros, Missionário, né, Caminhos da Luz, são vários, Caminhos da Mediunidade. E aí, nessas 13 obras, a gente já vai vendo o quê? O André trabalhando. Não tem um único livro que a gente percebe o André, os instrutores dele, ou os companheiros de jornada dele, parados sem fazer nada. Eles estão a todo momento trabalhando. Inclusive, o André Luiz fala, quando estamos apenas observando ou refletindo, também é um trabalho. Porque a gente está trabalhando na nossa melhora interior, no nosso autoconhecimento, na nossa renovação espiritual. Então a grande questão é, estamos tendo a atitude de amar? Se a gente ainda não é um ser tão elevado, que tem um amor incondicional, estamos ainda bem distantes do tal do amor incondicional, a gente ainda está aprendendo a amar, então a gente tem que trazer para a luz da nossa consciência, para aprender a amar. Eu não vou nem falar assim de crimes próximos que aconteceram, mas vamos lembrar de um crime passado dos Nardoni, da Richelieu, tá? Qualquer crime mais antigo assim. A gente fez a oração por quem desencarnou, por quem sofreu o crime, correto? Em relação aos criminosos, o que a gente pensou? Provavelmente ele merece pagar. Ele tem que pagar. É ou não é? Sendo que o nosso pensamento deveria ser, ele é um ser imperfeito, ele é um ser adoecido espiritualmente e ele tem o direito de aprender. Se ele vai aprender através da prisão física ou posteriormente da prisão da mente espiritual dele, não cabe a nós. Mas o nosso comportamento, inclusive aos irmãos adoecidos do espírito mais entregue ao mal, o nosso comportamento pode ser bom. Como? Simplesmente não desejando pensamentos negativos a eles. Fazendo uma oração. A gente não faz as orações, vamos dizer, encerramento de uma exposição, de um curso. Pai, vamos vibrar por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nas ruas. A gente não fala pelos que estão na prisão?
A gente está falando de boca para fora ou não? A gente está falando com sinceridade ou é da boca para fora? Eu sei que talvez eu esteja pegando pesado em alguns momentos, mas é que a gente precisa ter um choque para poder ver se é necessário mudar a atitude, o comportamento, o pensamento. E nós coordenamos nossos pensamentos. Eu posso até, como eu peguei o exemplo da Sandra, não é que eu não gosto, tá? Longe disso, eu gosto muito. Mas peguei a Sandra como exemplo. Vou mudar propólis, pronto, para não ficar tanto assim, tá? Mas vamos dizer, cheguei aqui, o Polis deu uma desafinada, estourou uma corda, não cuida bem do violão, tá? Posso ter qualquer pensamento negativo assim. Mas a hora que eu falo, peraí, o problema está nele ou está em mim? Está em mim de pensar negativamente. Eu posso mudar esse pensamento? Lógico que eu posso. Cabe a quem? Cabe a mim. Raciocínio para fazer algo positivo, porque a gente ainda não tem o amor incondicional, não tem o sentimento, o pensamento, a emoção bem trabalhada. Então, a hora que eu trago a luz da racionalidade, por que eu estou pensando mal dele? Por quê? É a minha soberba, a minha arrogância, meu egoísmo, qualquer vício moral que está me colocando num patamar acima dele. Mas às vezes eu também não esqueço a minha agenda, meu celular em casa, eu estou reclamando de ter estourado a corda do violão dele, e o meu celular que eu vim, está sem bateria. Aí eu peço o carregador do outro, o outro não poderia pensar de mim a mesma coisa que eu pensei, porque estourou, ele não cuida da corda do violão, aí o Marcelo não cuida do celular, que não trouxe o carregador. É a mesma coisa. Então o que a gente tem que fazer? Trazer para a luz da nossa racionalidade para aprendermos a amar. Porque é nos relacionamentos que a gente aprende a amar. Se nós fôssemos ermitões, vivêssemos isolados, aí está fácil amar, gente. Está fácil amar dentro de um cubículo em contemplação completa durante toda a vida, é fácil. Não tenho relacionamento com ninguém, está fácil amar. Pensa que até os monges budistas que tinham essa vida mais enclausurada, eles sentiram a necessidade de sair para o mundo, porque fazer o bem só em contemplação dentro do templo, onde está tudo em equilíbrio e harmonia, está fácil. É lá que a porrada está acontecendo. É lá que eu preciso levar a palavra boa. É lá que eu preciso levar auxílio e ajuda. E ver se realmente eu estou no nível que eu me julgo estar. Porque eu estar em serenidade, num ambiente tranquilo, de paz, estar em serenidade aqui no centro é fácil. E lá fora? Opa, segunda-feira vem aí. Como é que vai ser a minha semana? Então a gente tem que entender que toda a nossa vida é relacionamento. E a gente não se relaciona só com pessoas. A gente se relaciona com os nossos pensamentos e sentimentos nossos e de outras pessoas. A gente se relaciona com fatos. Às vezes não é em relação a uma pessoa, mas é em relação a um fato. O trânsito ruim. Plena segunda-feira na Marginal. Não é uma pessoa que você está reclamando, é de um fato. Então a gente se relaciona com isso. A gente está nutrindo pensamentos, sentimentos negativos ou positivos. Você já sabe que o trânsito na segunda-feira é ruim, é complicado. O que eu falo? Vou acordar um pouco mais cedo. Não tem que acordar. Pronto. Já está trabalhando o desamor. Está faltando com o amor em relação a você mesmo. Hoje, quando a gente fala no amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, as pessoas têm pensado muito no mundo de fora e pouco no mundo de dentro, no alto amor, no alto perdão. A gente olha para lá, olha para o outro e, como diz a parábola, né? Você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no seu. Você vê o probleminha do outro e não vê o problema enorme que você causa para você mesmo. No centro, no olho do furacão de emoções, de pensamentos e sentimentos negativos, quem está? Eu mesmo. A energia exponencial que eu estou vibrando, que eu estou harmonizando meus chakras, é positiva ou é negativa? Nas minhas relações, em relação a pessoas, situações,
coisas, pensamentos, emoções, sentimentos. Eu sou o primeiro a ser atingido por elas. Eu estou mais próximo delas. Eu estou me amando. Cada vez que eu nutro um pensamento, um sentimento, uma atitude negativa, é um ato de desamor para comigo. Alguém aqui, se tiver um espinho no dedo, fica empurrando o espinho para doer mais? Não, né? O que a gente faz? A gente arranca. É a mesma coisa. Será que a gente tem feito isso na nossa vida? Amar, gente, amar requer uma grande coragem. Por que amar requer uma grande coragem? Porque no mundo de hoje, ele nos ensina o revide. Empurrou, empurra também. Quantos aqui não ouviram dos pais, se apanhar na escola e chegar em casa chorando, apanha aqui também. É ou não é? Tudo bem, não vamos reclamar dos pais, dos avós, dos tios, mas é o que eles aprenderam. Hoje, talvez a gente pense um pouco diferente, porque estamos em evolução. Certo? Mas o mundo nos leva a isso. Ah, não, mas a gente não agride mais. Não, e quantas posts de indireta você não põe no Facebook, Instagram, ou aquelas coisas que as pessoas falam? Hoje, a agressão não é mais física, não é de dar porrada. A agressão é moral, ela é dissimulada, ela é velada. Às vezes é você falar mal de uma pessoa para um outro amigo. Às vezes não é nem falar, é simplesmente sentir, pensar. Ai, que raiva, ai, que inveja daquela pessoa. Ela só quer aparecer. Isso é desamor, gente. É desamor em relação a nós mesmos. Porque cada pensamento negativo, a gente que conhece a doutrina, quem que eu estou atraindo para o meu lado? Espíritos que se comprazem com essa energia. Espíritos que se comprazem com a fofoca, com a maledicência. E aí eles vão ficar do meu lado. Ela é ruim mesmo, porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez aquilo. E também deve fazer aquilo. E muitos pensamentos, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, e a gente lê lá sobre afinidades entre encarnados e desencarnados, a gente vê que a espiritualidade ensinou para o Kardec. Muitas vezes são os espíritos que vos dirigem, tanto para as boas ações, quanto para as más ações. Será que eu estou nutrindo pensamento de amor ou de desamor? De perdão ou de benevolência? De caridade ou de egoísmo? O amar a Deus e ao próximo como a si mesmo começa aí. Quais são as atitudes e os pensamentos que eu estou tendo? Por isso que amar requer coragem. Porque às vezes o mundo fala, vai lá e revide, vai lá e dá porrada também. E desculpa a expressão que eu vou usar aqui, a expressão chula, mas muitas vezes o mundo fala, ai, não revidou, é mó bundão. E isso fere o orgulho materializado nosso. Fere, ele é frouxo. E aí começam as brigas. Se eu me ativer ao mundo materializado. Mas, por outro lado, aquele que é o arrogante, aquele que é o orgulhoso, esse sim é o grande covarde. Sabe por quê? Porque ele veste uma carapaça. Ele se coloca um escudo e uma lança tão forte que ninguém se aproxima dele. Eu sou o bom, eu sou o tal. Não preciso desse tal de Deus. Vocês aí que estão no centro, na igreja, no templo, no terreiro, que precisam se apegar a essas coisas. Eu confio em mim mesmo. Esse ser orgulhoso é aquele que tem um vazio enorme dentro dele. E aí, ele se reveste da soberba e da arrogância para não permitir que os outros se aproximem dele. Ele não percebe a própria falibilidade. Eu queria falar sobre a questão da cura interna, porque para a gente amar, eu preciso curar certas dores. Como você citou os casos dos assassinos, né? Para mim,
que estou de fora, talvez seja mais fácil orar muito fácil. por aquele infrator. Agora, a pessoa que passa de fato pelaquela perda ou por aquela situação, para ele chegar a esse nível de amar o próprio assassino do filho, por exemplo, acho que é uma coisa muito mais desafiadora, né? Então passa por uma cura, um processo de cura muito grande interno. Sim, é um processo. E aí a gente contribui, né? Lógico. Porque a mãe que perdeu a filha, a mãe que perdeu o filho, ela está nesse processo de dor, mas nós podemos auxiliar, como nós podemos auxiliar a guerra, né? Nós auxiliamos com o nosso pensamento. A gente fala da guerra, vamos lá, a guerra da Ucrânia, da Rússia, tá lá. A gente vai e ora, mas é aqui. E se fosse Rio, São Paulo? E a guerra Parmeira e Corinthians, que a gente vai todo domingo, todo sábado? Então, tá na mesma. Lógico, é mais fácil falar, e a gente que vem aqui como expositor, fica fácil falar do amar, porque não foi meu filho que tiraram a vida. Não foi da minha esposa que poderia ter sido violentada na rua. Lógico, quando a gente está próximo, a dor é muito maior. Mas aí a gente tem que entender o amor de Deus. E a gente que é espírita, isso fica mais fácil. Porque a gente, se Deus é bom, justo e misericordioso, a gente não passa por nenhuma dificuldade, mesmo uma atrocidade contra um parente próximo, que não é necessária para a nossa depuração. A gente não sabe o que aconteceu no passado, mas mesmo enquanto espírita, a gente continua só com um olhar limitado dessa vida. E eu acredito que a doutrina espírita traz um consolo para isso. A gente ainda está materializado, a gente ainda vai sentir muito essa dor, vai se enraivecer contra Deus. Deus não é tão justo assim, Deus não é tão bom assim, porque a gente vê a nossa vida limitada. Essa é a grande dificuldade, e é por isso que eu falo que neste momento, o amor para nós ainda não é um sentimento, porque mesmo enquanto espíritas, a gente tem dificuldade de ver, até mesmo o que é a eternidade. Qual o limite do universo? Cristo para nós é o suprassumo, concordam? Mas Cristo é o suprassumo da Terra. O sistema solar tem um suprassumo, mais suprassumo que o nosso suprassumo. A galáxia onde nós estamos tem um suprassumo, mais suprassumo que o suprassumo do nosso suprassumo. Então, a gente ainda vê a nossa vida com finitude, com restrição, com pequenez. Criança, vamos lá, nós somos crianças espirituais. A criança, o que ela vê? Ela só vê aquele momento, pegou, caiu, ralou o joelho. A gente antes vinha com mertiolate e laranja que ardia, hoje nem arde mais, e a gente assoprava. E a criança de uma hora para outra saía numa boa, não é? Esse breve instante do mertiolate é a nossa passagem nessa vida. A gente não lembra dos tombos que a gente tomou, dos mertiolates, de quantas vezes mamãe e papai assopraram no nosso joelho. Mas foi importante para o nosso aprendizado. Hoje é difícil para nós passar por isso que você falou. Por quê? Porque a gente ainda entende só a finitude. A gente entende só este momento, esta vida, e essa dor é muito atroz para a gente. Mas se estamos passando por ela, se acontecem as atrocidades que aconteceram, não é porque é destino, não é essa coisa de destino, que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Mas é o que tem que acontecer. E o que a gente tem que fazer? Aceitar. Porque a gente não consegue mudar esse fato. A gente não consegue mudar outra pessoa. A única coisa que a gente consegue mudar é a gente. O nosso pensamento, o nosso sentimento, isso nós mudamos. E pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes, que geram resultados. Se quando acontece uma coisa ruim, eu tiver um pensamento que não seja negativo, mas pelo menos, Pai, me dá paciência, harmonia e serenidade, eu já não estou emitindo vibração negativa para lá. Por mais complicado que isso seja. Como eu falei, fica fácil falar quando eu não estou passando. A gente consegue dar conselho, a gente conserta a vida de todo mundo, não é? Mas e a nossa? É difícil, por quê? Porque a empatia verdadeira que a gente tanto prega, a gente não sabe, se coloca no lugar do outro.
Como é que eu vou me colocar no lugar do Polis, por mais que eu tente entender, sendo que as experiências, o conhecimento, os medos são só dele, e eu não conheço isso. Então eu posso até tentar compreender, mas essa empatia é muito difícil. Então o trabalho nosso de amar ainda é comportamental. O perdão, para amar, a gente manifesta perdão. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. E quando Cristo fala, amai os seus inimigos, Ele não fala assim, ô bandidão, vem cá, mano velho. Ô parça, vem aqui comer uma coxinha na minha casa. Não. Amar aos seus inimigos não é estar com ele, mas é não manifestar pensamentos e sentimentos negativos em relação a ele. É isso que Cristo fala. Por isso, para nós, amar ainda é comportamento. A gente escolhe amar. Até que um dia a gente vai aprender a amar ainda raciocinadamente, e lá na frente, quando talvez nos mundos felizes ou angelicais, o amor seja um hábito. Posso falar uma coisa? Lógico. Em respeito àquela menina que matou os pais, você acabou de falar de empatia. A empatia é muito difícil, porque as pessoas pensam que é se colocar no lugar do outro, né? Mas na verdade é tirar a sua história para deixar a história do outro fazer sentido. Então, assim, quando a gente olha para aquela menina e olha aquela família, parece uma família feliz, né? Mas se a gente deixar a história da menina entrar na gente, tirar a nossa, e ver como foi a infância dela, quando ela era bebê, ou quando ela foi gestada, talvez a gente entenda por que ela fez isso. Sim. Né? Não sinta tanto e sinta o amor, que é esse amor incondicional. Exato. Que é muito difícil. Que é muito difícil pegar aqui pelo trabalho da Sandra. Vamos ver quantas vezes, Sandra, a gente não olha as pessoas pelos nossos filtros, não é? Então, o meu filtro, a minha experiência, julga os outros. Então a tal da empatia já não deu, porque eu já comecei me bloqueando, porque eu coloquei filtro. E é daí que a gente tem que pensar. Por isso que a gente ainda não está preparado. Se a gente pegar, voltando para os livros do André Luiz, no começo, nos primeiros livros, que Mensageiros, Missionários, né, depois do Nosso Lar, que o André começa a trabalhar, a gente vai notar que as perguntas que eles fazem para o instrutor, por que isso aconteceu com essa pessoa? Por que isso aconteceu com aquela pessoa? E o instrutor fala para eles, não nos cabe julgar. Se a gente souber o que aconteceu, por que fizeram, a gente já está colocando esse filtro. E aí a gente não vai ter empatia, a gente vai julgar. Por que ele está sofrendo tanto? Porque ele foi algoz na outra vida, porque ele fez o mal, e aí a gente já não vai amparar do jeito que a gente tem que amparar. Se cada pessoa que a gente for amparar, a gente souber tudo o que fizeram nas vidas antigas, será que alguém aqui vai ser amparado? Não. Será que quando a gente estava no nosso umbral de pensamentos e sentimentos, lá no plano, lá num passadinho aí talvez não tão distante, será que aquele espírito benevolente que estendeu a mão para nós, ele olhou e falou, quanta bobagem você fez, hein? Não vou dar a mão para você não, vou dar uma bigorna para você, vai lá para baixo. Não. Por quê? Porque aprendeu a amar e olhar sem filtros. E daí a gente, de novo, vou trazer amor à luz da racionalidade. A empatia no nosso plano, como a gente entende aqui terreno, ainda é difícil. E, mas quando eu morrer e estiver no plano espiritual, de imediato eu vou ter essa tal... Não, porque quando a gente passar aqui para a vida desencarnada, a gente vai carregar todos os pensamentos e sentimentos do jeito que a gente é. Você acha que vira uma chavinha e de lá você já tem asinha, auréola e cura? Não. É aos poucos, é um estágio. E é por isso que a nossa fé raciocinada está nos ensinando a pense primeiro em amar. Comporte-se primeiro com amor, para depois começar a enaltecer, a germinar o sentimento amor.
A gente não está no estágio de plantar amor, sementinha do amor. Não. A gente está no estágio de abrir a terra. O trabalho de suar, de abrir a terra para ir plantar sementinha. Nesta nossa vida, é chegada a última hora, a porta é estreita, a quem muito foi dado, mais será cobrado. Está tudo nos conduzindo ao trabalho. O nosso trabalho nesta encarnação, enquanto semeadores do bem, é abrir a terra, aqui. Quando a gente voltar para o plano espiritual, aí talvez a gente olhe, puxa, olha, aquilo eu fiz de bom, aquilo eu fiz de bom, aquilo eu tropiquei, mas eu fiz de bom. Aí eu começo lá a plantar a sementinha espiritual, para que numa nova encarnação eu continue podando ervas daninhas e regando aquela planta, mas ainda trabalhando no amor comportamento, para quem sabe, daqui a algumas vidas, a gente começar a compreender o que é o amor-sentimento. O nosso amor-sentimento, por mais que a gente fale, ainda é condicional. Amamos nossos filhos incondicionalmente? Desde que estude, não coma de boca aberta, não xingue os amiguinhos. Por quê? Muitas vezes com os nossos filhos nós fazemos uma repreensão exasperados. É ou não é? E quando a gente está exasperado, o que a gente está exalando? Eu quero educar, mas eu estou educando pelo quê? Pelo medo, pelo terror. Então o amor não é tão incondicional assim nem mesmo pelos nossos entes queridos. E quanto mais cresce, mais trabalha. Olha? E quanto mais cresce, mais trabalha. Exatamente. Mas a vida é igual videogame. A fase seguinte é mais difícil. Entendeu? Ontem eu li uma frase que eu achei assim: eu não sou a minha opção sexual. E isso, quando acontece dentro da família, às vezes o preconceito ali é maior ainda, né? Sim. Então, esse é o amor incondicional, amar o seu filho não pela opção sexual. Gente, pensa que quando a gente tinha um filho na barriga, o homem também tem, tá? Eu acredito que o homem segue a gestação junto com a esposa, né? Então, eu só não tinha fisicamente, mas eu também sou uma gestante, tá? Me permitam, tá? É meu isso. A gente amava incondicionalmente aquele feto, mas o que a gente pedia? Vai, doeu ou não? Doeu? O que a gente pedia? Que venha com saúde. Ou seja, eu já estou colocando uma condição para amar. Gente, eu sei que talvez esteja pegando pesado, está chegando aqui no final, já extrapolei até aqui o tempo, desculpa. Mas eu sei que para um domingo talvez seja pegar pesado. Mas o que eu, particularmente, Marcelo, acredito que muitas vezes a gente tem que ser tolerante, tem que ser condescendente, mas eu particularmente vejo a nossa sociedade, ao invés de condescendente, eu vejo uma sociedade mais conivente com os erros do que condescendente. Então é por isso que às vezes eu procuro colocar o dedo na ferida. Em alguns casos as pessoas saem até que meio chocadas, mas esse é o meu ponto de vista. E o que o Marcelo está falando aqui não é verdade absoluta. O que o Marcelo está trazendo aqui é o ponto de vista dele enquanto expositor a respeito desse tema. Cada um de vocês tem que ver o que fez sentido ou não para vocês. Não concordo com aquilo? Show de bola. É teu raciocínio. Se você sair cegamente daqui falando, tudo que ele falou está certo, 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 está errado. Você tem que raciocinar. Se o que eu falei fez sentido para você, se o que eu falei não fez sentido, que você vá, estude, veja por que não fez sentido e trabalhe isso dentro de você. Isso, para mim, é desenvolver amor. A minha esposa tem aquela questão que ela fala, fazer o bem, faz bem fazer o bem sem olhar a quem. Eu estou muito longe disso. Eu sei que eu estou muito longe disso. Ela tem isso, ela tem esse coração bom. Eu ainda tenho que pensar em fazer o bem. Eu ainda tenho que exalar o comportamento. Primeiro pensar, fazer o bem. Sentir raiva. Perdão, meu guia, meu mentor, leva a luz para aquele guia, mentor dele, e vamos equilibrar as energias. Então, gente, que esse domingo aqui, daqui a pouco a gente vai sair para fazer almoço, né? Façam um almoço com amor, por mais cansado que vocês estejam.
que começa aí, nas pequenas atitudes, colocar amor no almoço, colocar amor no café, colocar amor na bolinha que você joga para o cachorrinho, colocar amor sincero na hora de fazer o evangelho do lar, e não fazer o evangelho do lar por obrigação, mas sim com um sentimento nutrido de amor. Esse comportamento de olhar positivamente a vida, acredito que vai nos conduzir a enaltecer cada vez mais a nós mesmos e nutrir primeiro amor em relação a nós, para que depois a gente possa nutrir um amor cada vez mais sincero em relação aos outros. Certo, gente? Eu agradeço muita atenção, desculpa ter passado aqui um pouco do horário, tá? Mas só quero agradecer que a gente possa retornar aí aos nossos lares com muita paz, muita serenidade, muita paciência, e que a reflexão de domingo possa nos auxiliar a uma semana mais produtiva. Obrigado. Mensagem maravilhosa, né? Quanta reflexão tivemos hoje. Que maravilha. Convidamos a Ana Teresa para fazer as vibrações. Que a gente consiga canalizar todos os bons sentimentos de esperança, de otimismo que nós tivemos agora. Conseguir as vibrações conduzidas pela Ana Teresa. Bom dia a todos. Paz é um ato de amor, para que possamos tirar o máximo proveito dessas energias. Vamos fechar nossos olhos, ficar em posição confortável e vamos buscar nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, vamos buscar levar essas energias, essas vibrações para fora dessa sala. Vibremos inicialmente por nossa casa, Bezerra de Menezes, Belém Candário, por todas as pessoas que aqui frequentam e aqui trabalham. Vibremos agora pelos nossos lares. Visualizemos nossa casa, apartamento, onde moramos, passando por cada cômodo, visualizando as pessoas, com os animais que ali vivem. Vibremos pela nossa vizinhança, pela comunidade, pelo bairro que vivemos. Vibremos pela nossa cidade local, pelo nosso país, por todos aqueles governantes, administradores, políticos. Vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto em energias
possam chegar a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas enfermas, hospitais, buscando a cura. Pessoas passando por diversos tipos de dificuldade. Sejam elas dificuldades financeiras, dificuldades emocionais. Pessoas passando por situações de guerra, de conflito. Que todos possam receber aquilo que mais necessitam. E agora, vibremos, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos. Todos possamos receber aquilo que viemos aqui buscar, aquilo que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. E agora, vamos agradecer pela possibilidade de termos recebido essas energias e vamos levá-las conosco para que possamos compartilhar com todos aqueles com quem convivamos durante a próxima semana. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, trabalhadores da casa. Antes de passarmos para a oração final, queria dar alguns recados, né? Nós estamos com as inscrições abertas para o curso de introdução ao Espiritismo, mas não tenham preconceito com a palavra introdução, porque será conduzido por pessoas tão queridas lá da FESP, lá de São Paulo. Eles virão todos os sábados aqui, das 9h30 às 11h, não é? E será aqui presencial, então todos estão convidados a se inscreverem e criarem na sua agenda esse compromisso com o estudo, esse compromisso com estarmos juntos, porque uma coisa é estudar em casa, né, Marcelo? A gente estuda em casa, eu vou lá dormir, pego meu livrinho, mas é tão gostoso quando a gente estuda junto, porque a gente traz a nossa interpretação, o nosso compartilhamento e a gente cria uma energia muito gostosa. Então, a Casa Bezerra de Menezes tem muitos grupos de estudo. E desses grupos de estudo nasceram todos esses trabalhadores que aqui estão. Então é um trabalho, né, como a Claudinha falou hoje de manhã, é o trabalho, e o Marcelo trouxe aqui, a segunda lei, a lei do trabalho. Então, coloca na sua agenda, vem para cá. Se você tem algum pensamento que está fazendo com que justifique que você não venha, questione esse pensamento. Mas faz muito tempo que eu fiz bad. Mas será que eu consigo acompanhar? Mas será que acho que lá vai ter gente que sabe mais do que eu? Sabe aqueles pensamentos que são contrários à lei do trabalho, né? O que é contrário à lei do trabalho é fique parado, não faça nada, não estou na hora ainda. Para com isso, vem para cá. Outra coisa, nós temos também no dia 20 que nós queremos montar para as crianças e jovens. As inscrições também estão abertas. Precisamos trazer as crianças, os jovens para casa espírita. Então, se vocês conhecem também alguém, alguma família, façam o convite. Vão ser bem-vindos aqui. E o educandário, né, lembrando, aqui nós somos a Casa Bezerra de Menezes, nós somos o educandário também. O educandário está com as reformas, nós já vamos voltar daqui 2 semanas, acredito, né, que nós vamos voltar com as aulas. Se você tem curiosidade, o que será que tem nesse educandário? O que faz lá durante o dia? De segunda a sexta estamos aqui, a partir da 1h. Se tiver um tempo, venha. Não precisa marcar, não precisa ligar.
chega aqui e venha conhecer. Você vai receber assim um banho de amor, que é muito gostoso quando as crianças estão aqui. E é por isso que a gente se sente tão bem aqui, que esse amor, essa energia das crianças está por aqui. Nós somos um educandário. Muito obrigada, viu? Então vamos agora, novamente, fechando os nossos olhos, serenando o nosso coração e dando aquele sorriso para Jesus. Jesus que nos ama, Jesus que nos trouxe até aqui. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos juntos, de poder, nesta manhã, nesses momentos, ter pensado sobre os meus problemas, sobre os meus desafios, sobre a minha dor. Eu que estou aqui sozinho, me encontro então junto com você, Jesus. Eu não estou só. Nós temos muitos amigos acompanhando a gente, sempre. Então, agradecemos a presença de todos, pensemos naqueles que não vieram, que o nosso amor chegue até eles, e que a nossa semana seja pacífica, cheia de momentos de amor, cheia de comportamentos de amor, como disse o nosso amigo hoje, que a gente consiga externar a nossa boa intenção, que Jesus esteja conosco e que a gente tenha um domingo maravilhoso. Assim seja. Agora nós temos os passes individuais, né? Então as pessoas que